Olá, bom dia, Ricardo Leite, bom dia também aos ouvintes da Rádio ABC, os leitores do Diário do Transporte. Uma grande novidade da região do ABC paulista que promete aí revolucionar o transporte, desta vez rodoviário, de forma menos poluente, né? A gente vê as cidades buscando aí uma redução das emissões. A gente está aqui com o gerente de vendas da Scania, que fica aqui em São Bernardo do Campo, Gustavo Sequeto, que apresenta juntamente com a empresa Santa Cruz, é uma empresa de ônibus de Mogi Mirim, no interior de São Paulo, um ônibus rodoviário movido a biometano. O que é o biometano? É o gás do lixo, né? Considerado o gás do lixo, obtido de resíduos, né? E GNV, que é o gás natural. Gustavo, vão ser testes para esses ônibus, e o ABC paulista, que já tem uma tradição em ônibus a diesel, agora está se consolidando em ônibus elétricos com a Eletra, com outras montadoras, com outras fabricantes. O ABC paulista também agora se destacando no biometano para transporte público. Tem urbano e agora esse rodoviário, que é novo, né? Adamo, exatamente. A gente segue apostando no transporte no Brasil com diversas tecnologias alternativas ao diesel coexistindo, convivendo em harmonia. E uma das grandes opções, na verdade uma das nossas maiores apostas, são os ônibus movidos a gás, tanto GNV quanto biometano, operando em linhas rodoviárias, operando também dentro dos centros urbanos. Esse ônibus é um K340 4x2, 14 metros, capacidade para 46 passageiros. A gente começa uma nova jornada, uma nova etapa de demonstração com o nosso grande parceiro Santa Cruz. Esse ônibus tem autonomia estimada de 450 km, mas a parte legal do ônibus a gás é que a autonomia pode ser customizada de acordo com a característica dos cilindros. Esse ônibus deve percorrer São Paulo, Campinas, São Paulo, Mogi Mirim, e é totalmente adequado para uma operação rodoviária. A gente sempre bate em 3 grandes pontos quando a gente fala de transição energética. Tem que fazer sentido pelo ponto de vista financeiro, tem que fazer sentido pelo ponto de vista técnico e operacional, e tem que reduzir as emissões. Um dos grandes benefícios desse ônibus operado com o biometano é que ele pode chegar até 90% nas emissões de CO2, sem contar os poluentes de ação local, material particulado inox, que o motor a gás reduz drasticamente também em comparação a um motor a diesel. Então essa é mais uma grande novidade que a gente começa agora, uma segunda etapa com o nosso grande parceiro Santa Cruz. Agora, Gustavo, sempre se tem, como se teve em relação ao elétrico, se tem também em relação ao gás, infraestrutura de carregamento, né? Existe uma infraestrutura já de biometano e gás natural no estado de São Paulo? E a gente vê de início a Santa Cruz fazendo esse teste. Esse ônibus já rodou pela Cometa num outro momento do biometano, né? Como está a questão de tempo de carregamento e a infraestrutura? Adamo, quando a gente fala de uma operação de ônibus a gás, a gente tem basicamente 2 possibilidades quando a gente fala de abastecimento. Abastecimento nos postos, e aí a gente já tem uma boa cobertura, levando em consideração região sul e sudeste do Brasil. Toda a região litorânea, a região costeira do Brasil, já tem postos aí com o GNV disponível. A gente tem uma grande quantidade de postos também com os bicos de alta vazão, que proporcionam um tempo de abastecimento muito similar ao dos veículos a diesel. Esse ônibus de 0 a 100, pensando obviamente no gás, ele pode ser abastecido de 15 a 20 minutos, muito similar ao diesel. Mas a gente tem um outro modelo de negócio com as concessionárias que distribuem o gás, tanto o GNV quanto o biometano, que é o abastecimento dentro das garagens. E quando a gente pensa em operações de larga escala, tanto urbanas quanto rodoviárias, faz mais sentido, porque isso entrega mais conveniência, mais comodidade para os clientes. Então, em comparação ao diesel, é muito similar. Em comparação ao elétrico, a gente tem um tempo de abastecimento consideravelmente mais rápido. E Gustavo, para a gente terminar aqui a nossa participação na Rádio ABC e no Diário do Transporte, São Bernardo do Campo já produz ônibus urbanos a gás biometano e natural, né? 150 vendidos, né, comercializados neste ano, né? O ABC paulista realmente se destacando, né? Com certeza, Adamo. Até alguns anos atrás a gente produzia aqui, exportava para a Colômbia, que tem uma frota de mais de 2.000 ônibus a gás Scania operando, e com muito orgulho esse ano a gente dá mais esse passo importante na nossa jornada de descarbonização.
Entre ônibus vendidos e ônibus sendo produzidos em carteira, a gente já tem aí mais ou menos 150 unidades para esse ano, que não vão rodar só em São Paulo, não vão rodar só dentro do nosso estado, mas que também, sem sombra de dúvidas, vão desbravar o nosso Brasil. Ricardo Leite, portanto, esse destaque que o Diário do Transporte traz aqui na Rádio ABC. Ricardo Leite, agora o Diário do Transporte e a Rádio ABC estão com o proprietário da Aviação Santa Cruz, a empresa que vai realizar a operação de testes com esse ônibus, Francisco Mazon, que vai contar basicamente para a gente como vão ser esses trabalhos. Muito obrigado, Adam. Nós estamos aqui na Scania, recebendo esse primeiro ônibus para teste, e por ser um ônibus a gás, e é o primeiro ônibus que nós vamos testar em trechos rodoviários, porque no urbano já é uma realidade, e vamos testar em trecho, obviamente, não muito longo por conta da autonomia do veículo. E o trecho que nós vamos testar seria São Paulo-Campinas, nas linhas que nós atendemos nesse segmento, 100 quilômetros, e com condições de reabastecimento. Enfim, vamos fazer todos os testes, e em dando certo isso, e com a evolução de alguns pontos, como autonomia, como postos de abastecimento, com esses pontos sendo resolvidos, pode ser até que seja expandido isso. Tudo tem que começar com teste. E nós da Santa Cruz vamos começar esse teste nesse trecho São Paulo-Campinas, inclusive atendendo o ABC, que nós temos linhas do ABC para Campinas. Exatamente, tem uma linha São Bernardo-Campinas, a gente que não sai do Terça, né, Ricardo Leite? Aqui que é o terminal de Santo André, vira e mexe aí com foto da Santa Cruz no Terça, que é o terminal rodoviário de Santo André, né? E agora, primeiro São Paulo, capital Campinas, depois vai expandindo aos poucos como o ABC, que é pertinho, é vizinho, pode ser aí um próximo passo para a gente ter um ônibus biometano rodoviário rodando a partir do ABC para outras cidades. Sem dúvida. Começa quando? Vai durar quando? Vai ser todo dia a partida? Como vai ser? Olha, a ideia é começar dia 1º de junho, agora, desculpa, 1º de julho. A ideia é que faça 4 viagens por dia, 2 idas, 2 voltas. E o nosso contrato de comodato com a Scania é de 90 dias, prorrogado por mais 90. Então nós acreditamos que durante 180 dias está garantido, e nós vamos operar e testar isso. E obviamente que tudo está para dar certo. E em dando certo, por que não prorrogar ainda mais? E por que também não expandir, além de um veículo, mais veículos? Portanto, Ricardo Leite, essa novidade aqui de São Bernardo do Campo, o ABC Paulista, mais uma vez, sendo protagonista em tecnologia menos poluentes para ônibus. É com você aí no estúdio. Diário do Transporte, com Adamo Bazzani. Que notícia maravilhosa e que trabalho do Adamo Bazzani. O Adamo Bazzani é uma dessas pedras preciosas do jornalismo brasileiro. É o jornalista puro, do tempo em que jornalista era jornalista trazendo informação. Adamo Bazzani, parabéns, cara. Tenho orgulho de ser teu amigo e de tê-lo participando aqui do nosso programa através do diariodotransporte.com.br, esse site maravilhoso que fala tudo sobre transportes e tudo mais. E essa matéria que ele foi lá trazendo em primeira mão os detalhes sobre a empresa Santa Cruz, que vai utilizar esse ônibus a gás biometano, que é o chamado gás do lixo, né? E agora os ônibus já utilizam na cidade, né, esse tipo de combustível, né, biocombustível. Agora eles vão começar também com uma autonomia maior para uma cidade e para outra. E ainda, como disse, né, o proprietário ali da Santa Cruz não vai dar uma esticada maior que a perna, né? Vai começar um passinho mais curto aí, São Paulo, Campinas, mas aos poucos expandindo para as outras cidades. Olha que trabalho maravilhoso. E quem quiser mais detalhes, entra lá no site diariodotransporte.com.br. Portanto, aí, esse bate-papo do Adamo Bazzani com o gerente nacional de vendas da Scania, Gustavo Cequeta,
Mesquito, e depois ali com o proprietário da Aviação Santa Cruz, o Francisco Mazon, que falou e deu todas as explicações bem interessantes ali. Parabéns ao pessoal da Aviação Santa Cruz, parabéns ao pessoal mesmo aí prestando serviço bem legal aqui na Rádio ABC, a gente tomar conhecimento disso através do nosso querido Adamo Bazzani.